E a gente volta a falar das eleições na Argentina porque a vitória do liberal Javier Milei para a presidência traz uma situação inédita para Lula. Desde o seu primeiro mandato, iniciado em 2003, o petista sempre teve uma composição do Mercosul de ao menos metade dos presidentes identificados como sendo de esquerda. Agora, terá de lidar com 3 líderes de direita. Lula será a exceção. O petista, em seu terceiro mandato, tentou se projetar como liderança internacional, mas fracassou. Lula quis, sem sucesso, mediar conflitos internacionais, como a guerra na Ucrânia e em Israel. Agora pode ter dificuldade, inclusive, para se projetar como líder regional. Além de Milei, o petista terá como parceiro de bloco Santiago Peña, do Paraguai, e Lacalle Pou, presidente do Uruguai, todos mais alinhados, então, a valores da direita. Silvio Navarro, já comentamos bastante aqui no Brasil como Lula tem se portado aí como um anão diplomático e agora em relação ao Mercosul vai ficar difícil para ele, né? Vai ser minoria. Ele não consegue sequer pronunciar o nome do presidente eleito Javier Milei num cumprimento que deveria ser o cumprimento oficial. A falta de cortesia, como nós dissemos há pouco. Ele foi rechaçado e rebatido já em outras reuniões pelo presidente do Uruguai, Lacalle Pou, que é um dos grandes líderes e expoentes nesse momento no nosso continente, em ascensão. Agora o Paraguai e, repito, a Argentina. É natural que o Brasil perca, apesar de ser a grande potência econômica hoje dentro desse bloco, é natural que perca um pouco do protagonismo político, porque se alguma resolução tiver de sair do Mercosul, o Brasil não terá a maioria. A caneta brasileira não é mais a caneta que decide, mas faço aqui, evidentemente, todo o adendo sobre o poderio econômico do Brasil perto desses outros países, sobretudo a Argentina, conforme estávamos falando aqui, que vive um dos seus piores momentos na história. O outro aspecto aqui destacado por você, Paula, é realmente um pigmeu diplomático. Nós, ao longo do ano, temos aqui elencado verdadeiras barberagens, frases desastrosas ditas no exterior. Ele tentou se meter numa guerra ainda em curso no leste europeu, inclusive com linguagem de boteco. Depois, ele tenta, de alguma forma, se meter em outra guerra, e aí muito mais séria, no território constituído de Israel, e se coloca do lado errado. Não conseguiu condenar com veemência em nenhum pronunciamento, em nenhuma linha escrita no Twitter, a barbárie e os selvagens do Hamas. Entre outros tantos, ele conseguiu atacar o dólar como moeda corrente internacional, o que coloca o Brasil claramente numa posição desfavorável em relação aos Estados Unidos, por uma tentativa de alinhamento ao eixo errado da história, de novo eu repito, que é o eixo Irã, China, Rússia. Isso para parar por aqui. Para não entrar nas declarações sobre os BRICS, na forma como ele conduz um banco de fomento, ou não é ele que conduz, mas ele acha que por ter instalado Dilma Rousseff à frente do banco, esse banco virou um balcão para empréstimos, um balcão para atender os interesses dele e dos seus parceiros. E agora eu quero ver como é que ele vai se comportar, porque ele fez o que fez para tentar colocar um assento para a Argentina no Banco dos BRICS. Como é que vai funcionar a partir de agora? Ele vai desistir? Ele vai recuar? Pois é, Augusto, vai ser um desafio aí para Lula lidar aí com o Sebastião Peña, do Paraguai, Lacalle Pou e agora Javier Milei, páreo duro, né? Eu acho tudo muito estranho, né? Eu já falei da imprensa tentando definir o Milei. Agora, o Lula está cumprimentando as instituições. A imprensa brasileira é a única que faz a instituição conversar, né? Só não dá bom dia. Né? BNDES diz, não é uma pessoa, é uma sigla. Você não sabe quem é que está falando. E agora ele cumprimentou as instituições. Como é que você faz? Vai logo aí e diz, olha aqui, eu desejo boa sorte ao Milei, então aprenda a conversar como gente. Agora, fica ouvindo esses animais aí, como o cara da Secom, Montanha. Ele, não, faz o seguinte, presidente, cumprimenta as suas instituições. Quais são? O Supremo argentino, sei lá, que atitude tomou, é o Congresso, que é majoritariamente peronista. Que instituição que ele está cumprimentando? Não consegue fazer isso. Quem não sabe lidar com esse problema terá dificuldades para lidar com problemas reais como os vividos pelo Brasil. E cobravam do presidente Jair Bolsonaro
o tempo todo a tal liturgia do cara. Né, que ele precisa falar dessa maneira, precisa falar dessa maneira, e hoje não há uma cobrança em relação à maneira como o Lula as instituições... Você viu, e Ana, como são mal criadas as instituições argentinas, nem agradeceram, nem responderam. Obrigado, presidente. Mas é porque na Argentina não tem o TSE para agradecer. Exatamente. É por isso. Pronto. Mas é só uma coisa que me chama a atenção. Como é que eles chegam a essa decisão de escrever uma nota como essa, que foi publicada? Imagina a reunião, né? Como é que se chama isso aí? Tem um anglicismo, por isso é um brainstorm. Como é que é isso aí? Então, já pensou a tempestade cerebral juntando o Lula, Dilma, o Montanha? Dá nisso. Porque a frase é muito pior do que se não tivesse dito nada. Porque primeiro você passa recibo da sua falta de liturgia no cargo. É isso aí. Passa recibo da sua falta de cortesia, como o Silvio fez menção. O descontentamento com o resultado. E outra, isso não vai mudar em nada, porque a Argentina é soberana. É isso aí. Aliás, a única coisa da nota que é aproveitável os argentinos escolheram, a decisão é deles. Tá bom, é assim que funciona. Porque eles tentaram se meter lá. E só a questão do Mercosul, vamos lá. O Lacalle Pou já teve reprimenda pública ao Lula. Sim. O Uruguai está com o pé fora do Mercosul há muito tempo, quer ter liberdade de negociar. O Paraguai faz o jogo com o Brasil, embora seja de direita, de centro-direita, o governo do Paraguai, do Penha, porque nós temos aqui a Itaipu no meio de nós dois, né? Entre nós. Mas, obviamente, só que agora você tem um sujeito que é presidente da Argentina, e a Argentina não é sócio pequeno, nunca foi. O Mercosul... Eu vou me lembrar, se vocês me permitem aqui, de uma conversa que eu tive com o ex-presidente Sarney. Estava naquele momento tenso no Congresso Nacional, que o Lula estava segurando o Sarney de todo jeito e o Senado não queria. Mas, bom, naquele momento eu acho que eu fui o único jornalista com quem o Sarney aceitou conversar. Eu queria perguntar da crise e óbvio, se eu fizesse isso, não ia me dar. Mas eu falei, eu quero falar de Mercosul, que eu sabia que, além dos marimbondos de fogo, é o grande assunto que o Sarney gosta de falar. Foi ideia dele e do Alfonsin. O Mercosul é uma ideia argentina e brasileira. Ponto. E aí trouxeram o Paraguai e o Uruguai, que vieram juntos. São sócios menores, até pelo tamanho da economia. Eu estou contando só essa história porque se a Argentina discorda do Brasil no Mercosul, o Uruguai é tudo que o Uruguai precisa. Daí, vamos fazer aqui, acho que a Ana fez menção agora há pouco sobre isso. Durante o governo Bolsonaro, que sim, tinha oposição ao Alberto Fernandes, o Mercosul não parou. A gente continuou discutindo as questões todas com a Europa. Aliás, foi um trabalho brasileiro para conseguir esse acordo União Europeia e Mercosul, que só não vai adiante porque os franceses não querem abrir mão de nada. E os franceses, obviamente, determinam muita coisa na União Europeia. Mas veja só, qual é a estratégia brasileira para o Mercosul agora? É não chamar o Javier Milei, presidente argentino, pelo nome? Quem é o gênio que dá esse tipo de ideia? Ou você entrega para o Itamaraty e fala, Itamaraty faz só o seu serviço, que o Itamaraty sabe fazer o serviço. O pragmatismo diplomático. Agora, não pode dar na mão do conselheiro de assuntos internacionais do presidente. Não deu certo no primeiro mandato, não está dando certo agora no segundo mandato. Mostrou uma baita dor de cotovelo, né? Simplesmente. O namorado que briga com a namorada... E a namorada termina, o namorado corre para a rede social e diz, eu não estou nem aí, eu não liguei. E no fundo está ali sofrendo com aquela dor de cotovelo. É isso, é um governo imaturo, infantil e narcisista. E desesperado. E desesperado. E um ponto, Paula, para amarrar essa questão da diplomacia brasileira, que nós dizemos pigmeu diplomático, anão diplomático, as barberagens mundo afora, mas é uma diplomacia muito mais carnívora, muito mais raivosa, ideológica e empoeirada do que nos governos anteriores do PT. O senhor Celso Amorim, que é uma espécie de chanceler informal, porque é assessor para assuntos diplomáticos, assuntos no exterior brasileiro, não é o Mauro Vieira, que é o chanceler de fato, ele tem posicionamentos muito claros. Nós falamos aqui meses sobre Hamas, posicionamento dele sobre Venezuela. Então, é dessa cabeça, desse senhor chamado Celso Amorim, que nasce isso que a gente está assistindo. Esse tipo de comunicado que, além da falta de cortesia, também pode causar embaraço. E toda essa falta de tato diplomático, uma hora essa conta vai chegar.
uma hora essa conta vai chegar, porque lá na frente, quando essa guerra passar e Israel vai vencer, Israel vai se lembrar que foi chamado de terrorista, de genocida pelo Brasil. E lá na frente, outros países vão se lembrar que uma das primeiras decisões, com meio ano de governo, foi abrir as portas de Brasília para que aqui estivesse Nicolás Maduro, numa afronta clara aos Estados Unidos, numa afronta clara a outros países que prezam pela democracia. E essas declarações pró-Rússia também colocam o Brasil numa posição ruim em relação à OTAN. Então é importante a gente deixar isso registrado agora, porque em outros lugares vocês não vão acompanhar esse tipo de leitura. Essa conta vai chegar para a diplomacia brasileira, cedo ou tarde, talvez ainda nesse governo. Augusto, para fechar? Só para fechar, eu confesso que eu não me imaginava dizendo tantas coisas óbvias. Sim, ou tantas coisas óbvias como essa. Democracia, a diplomacia atende aos interesses nacionais. O que é que tem a ver uma presidente de um partido com a eleição num país? Quer dizer, eles não entendem isso. O que é que tem a ver o governo brasileiro com a eleição num país? O Brasil tem uma relação comercial com a Argentina positiva, favorável ao Brasil. É um negócio a ser cuidado, ser tratado com cuidado. Não, eles vão dando declarações, aparece uma besta quadrada aí dizendo, não, só se pedir desculpas é para já. O que é isso? Eles não pensam nos interesses nacionais. É na democracia, na diplomacia, que é a política exterior da safadeza, que aparece a cara do governo e do PT com mais nitidez. Eles não resistem à tentação de mostrar o que eles são de fato quando aparece um assunto internacional. Eu acho que só passa recibo que eles queriam mesmo era o alimento ao Foro de São Paulo. É isso aí. Esse era o projeto. Por isso estão tão sentidos com essa eleição, porque não tem projeto de Brasil, é Foro de São Paulo, é o neomarxismo na América do Sul. Perfeito.